Olá! Nesse vídeo, nós iremos dar sequência à avaliação de cargos abordando os métodos quantitativos. O primeiro método que nós iremos abordar é o método de comparação de fatores. Ele utiliza também o princípio do escalonamento, que nós vimos nos métodos não quantitativos. É uma técnica que, como o próprio nome já diz, compara por meio de fatores de avaliação. E aí nós temos 5 fatores genéricos, que são os requisitos mentais, as habilidades requeridas, os requisitos físicos, responsabilidade e condições de trabalho. A escolha desses fatores, vai depender das características dos cargos que estão sendo avaliados. E aí, os escalonamentos, eles são independentes para cada fator. Você tem os cargos de referência que vão servir como base de comparação. Então, cada um dos cargos de referência, ele vai ter um valor monetário, para cada fator de avaliação. Vamos ver como que funciona isso. Aqui você tem a ordem de escalonamento dos fatores e aqui você tem os cargos. E aí você tem, por exemplo, limpador, o requisito físico fica como ordem de escalonamento 1, condições de trabalho 2, habilidades requeridas 3, responsabilidade 4, requisitos mentais 5. Já para recepcionista, as habilidades requeridas 1, responsabilidade 2, requisitos mentais 3, requisitos físicos 4 e as condições de trabalho 5. E aí, esses fatores, eles vão ser atribuídos um valor monetário. Requisitos mentais para recepcionista, valor de R$ 240. Para o de limpador, R$ 40. As habilidades requeridas para recepcionista, R$ 400. E o limpador, 120. E assim sucessivamente. No final, você tem o valor total do salário. Ou seja, há uma distribuição desses fatores de avaliação que tenham cada um valor monetário, compondo, no final, o salário. Então, cada fator tem um valor correspondente ao salário. Aí, somando tudo, você tem o 100% do salário. Depois que você fez isso, é feito, então, o quê? A montagem da matriz de avaliação de escalonamento pelos fatores. Vamos ver como é que funciona isso. Aí você tem aqui os fatores de avaliação, a ordem de escalonamento, e aí você vai colocando cada um nessa matriz, de acordo com o escalonamento e os requisitos, os fatores de avaliação. A matriz, ela é só um mapa que mostra essas diferenças relativas entre os cargos, ele não indica a diferença absoluta, As diferenças absolutas, elas vão ser determinadas pelo processo de avaliação de fatores. E aí, a matriz ela vai ser completada para se transformar numa matriz de escalonamento e avaliação de fatores. Aí você tem essa matriz dessa forma, matriz de escalonamento e avaliação de fatores, onde cada fator vai ter o escalonamento e o valor também aqui, Aí ela fica uma matriz completa. O passo seguinte é transformar a matriz de escalonamento e avaliação de cargos em uma escala comparativa. Coloca os valores aqui e para cada fator você vai dispondo o cargo de referência aqui, Como a escala comparativa de cargos está pronto, então, o quê? Um instrumento de avaliação de cargos pelo método da comparação por fatores. Por meio dessa escala, cada cargo é escalonado em cada um dos fatores pela comparação dos fatores.
E aí depois você faz a soma dos valores reais, né? Ou em porcentagem, que pode ser feito também para ter a avaliação global do cargo. Um outro método que a gente tem é o método de avaliação por pontos. Ele também pode ser chamado de avaliação por fatores e pontos, e é o método que é mais usado nas empresas. A técnica é chamada de analítica. Os cargos são comparados por meio de fatores de avaliação e quantitativa, né? São atribuídos valores numéricos, pontos, para cada elemento do cargo, e o valor total, então, é obtido pela soma desses valores numéricos, que é a contagem de pontos. Então, exige também uma definição de fatores. Em geral, são constituídos por aqueles grupos que a gente já viu, né? Requisitos mentais, requisitos físicos, responsabilidades envolvidas, condições de trabalho. E aí você tem aqui os fatores de avaliação de cargos, né? Os requisitos mentais, instrução essencial, experiência anterior, iniciativa e engenhosidade. Os requisitos físicos, esforço físico necessário, concentração mental ou visual. A responsabilidade, supervisão de pessoal, material ou algum equipamento, ou responsável por algum método, processo ou informações confidenciais. E as condições de trabalho, né? O ambiente de trabalho e os possíveis riscos que envolvem. Depois de fazer essa definição de fatores, então é feito o quê? A ponderação de acordo com a importância relativa. Os fatores eles não são idênticos em sua contribuição, né, ao desempenho dos cargos. Então a ponderação ela vai atribuir a cada fator de avaliação o seu peso relativo nas comparações entre os cargos. Geralmente você usa um peso percentual com que cada fator entra na avaliação desses cargos. Então é feita uma ponderação. Requisitos mentais. Instrução essencial, 15. Experiência anterior, 20 pontos. Iniciativa e engenhosidade, 15 pontos. Aí já passou para outro fator, ó. Requisitos físicos. Como que foi feita a ponderação? Esforço físico necessário, 6. Concentração mental visual, 6. Responsabilidade, ó. A supervisão do pessoal, mais alta, né? 10 pontos. Material, métodos e informações ficaram com 4 pontos. Aqui, continuação, condições de trabalho, o ambiente de trabalho, 6 pontos, e o risco, como é maior, então 10 pontos, totalizando 100 pontos ali. Então, a partir da ponderação dos fatores, você vai conseguir atribuir valores numéricos, ou seja, pontos aos graus de cada fator. O grau mais baixo de cada fator, o grau A, corresponde ao valor da porcentagem da ponderação. Os valores ponderados eles vão servir de base para a armação da escala de pontos e vão constituir o valor em pontos para o grau A de cada fator. Com os valores numéricos, ou seja, os pontos para o grau A de cada fator, o passo seguinte, então, é atribuir os pontos para os graus B, C, D e aí por diante, né? Olha só. Então, você vai estabelecer uma progressão de pontos ao longo dos diversos graus de cada fator. Aí pode atribuir uma progressão aritmética, geométrica ou uma progressão mesmo arbitrária. Enquanto a progressão aritmética faz com que cada valor de cada grau aumente por meio de um valor constante, né? Você tem uma reta salarial. As outras progressões, elas vão produzir uma curva salarial. Feita a montagem das escalas de pontos, você vai passar a definir o significado de cada grau de cada um dos fatores de avaliação. Então, vai fazer uma montagem, né, do Manual de Avaliação de Cargos, que é uma espécie de padrão de comparação entre os diversos graus de cada fator e os seus respectivos valores em pontos. Então, cada fator ocupa uma página desse manual. Então, a gente tem ali, ó, escala de pontos.
Os requisitos mentais. Instrução essencial. Grau A, 15 pontos. No grau B, 30 pontos. No grau C, 45. No grau D, 60, né? Vai aumentando aqui. Então, cada um dos fatores tem os graus com as ponderações. Com o manual de avaliação de cargos, você passa a avaliar os cargos. Então, toma-se um fator de cada vez e compara-se com ele todos os cargos, anotando o grau e o número de pontos de cada cargo naquele fator. Então, se utiliza um formulário de dupla entrada, né? Nas linhas ficam os cargos e nas colunas os fatores de avaliação. Então, cada cargo ele passa a corresponder a um valor em pontos obtido pela soma dos pontos em cada fator. Então, você tem assim, ó. Você tem o manual de avaliação. Esse fator, instrução essencial, né? Esse fator considera o grau de instrução geral ou treinamento específico preliminar exigidos para o adequado desempenho do cargo. Deve considerar somente instrução aplicável ao cargo e não a educação formal da pessoa que atualmente ocupa. Então, ele tem aqui os graus, ó. O cargo requer que o ocupante saiba ler e escrever ou que seja alfabetizado. 15 pontos. Cargo B. Cargo requer nível de instrução correspondente ao ensino fundamental, de primeira a quarta série ou equivalente. 30 pontos. C. O cargo requer nível de instrução ao ensino fundamental, 45 pontos. Ensino médio, 60, o completo, 75, e o 90 pontos é para quem tem o ensino superior completo ou algum curso de pós-graduação. Aí, olha só, o formulário de dupla entrada para avaliação de cargos. Então, olha só, o cargo, por exemplo, de digitador, na parte de instrução, ele ficou com grau B, né? Ensino fundamental, de primeira a quarta, ou equivalente. Então, foi atribuído a ele 30 pontos. O cargo de escriturário auxiliar, ele já exige o quê? Um grau C, que é o ensino fundamental ou equivalente, 45 pontos, né? E assim sucessivamente. Para cada um deles vai ser atribuído o grau e os pontos correspondentes.